Olá, tudo bem? Aqui é o Lucas e esse é mais um vídeo da série Desmistificando Apocalipse. Nos vídeos anteriores nós falamos dos assuntos introdutórios de Apocalipse, que foram o panorama histórico do livro, o estilo literário e o significado dos números. Esses assuntos servem de base para nós agora na nossa próxima etapa de interpretar o texto de Apocalipse. Então é muito importante você estar assistindo os vídeos anteriores para que você possa entender melhor, porque agora nós vamos estar entrando no texto do livro. Eu vou estar lendo o texto e quando houver a necessidade de explicação de um símbolo, eu vou estar destacando ele e parando para explicar melhor. Então vamos lá? Agora nós vamos estar vendo a saudação do livro, que se encontra em Apocalipse 1, do verso 1 ao 6. Eu vou estar lendo também na versão linguagem de hoje, porque ela usa umas palavras mais simples, então a gente pode conseguir entender um pouquinho melhor. Não seria talvez a versão adequada para você se dedicar a um estudo profundo, mas para facilitar a nossa compreensão eu vou estar usando essa linguagem. Vamos lá? Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu, e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro. Pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dadas a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então esta aqui é a saudação do livro e nela nós encontramos a autoria, que foi João. Nós vemos que foi uma mensagem inspirada por Jesus Cristo e enviada por um anjo. Eu quero que você se atente aqui para a palavra anjo. O que é um anjo? Nesse texto aqui, o que significa? O que pode significar em Apocalipse? E nós vamos estar vendo aqui um pouquinho sobre isso. No livro de Hebreus, capítulo 1, verso 14, diz assim: anjos são espíritos que servem a Deus. E na Bíblia nós temos vários exemplos de como esses anjos servem a Deus. Eles podem ser mensageiros, como está descrito em Lucas, capítulo 1, verso 26. Eles podem ter a característica de guerreiros, como descrito em Josué, capítulo 5, verso 13 ao 15. Eles podem ser provedores, como está escrito em Mateus, capítulo 4, verso 11. E até mesmo eles podem ser instrumentos de juízo e destruição, como descrito em 2 Samuel 24, 16. No versículo 4 nós temos o termo 7 Espíritos vindos de Deus, que junto a Deus Pai e a Jesus Cristo são as fontes da mensagem do livro de Apocalipse. Mas por que então 7 Espíritos? Claro que é uma referência ao Espírito Santo, mas de onde que vem esse termo 7 Espíritos? Uma das explicações para isso nós podemos encontrar dentro do próprio texto bíblico, no livro de Isaías, lá no capítulo 11, versos 2 e 3, que seriam as formas de manifestação do Espírito Santo de Deus. Isaías 11, 2 e a parte A do 3 diz assim: o Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria, conhecimento, capacidade, poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Lembrando que aqui fala sobre o número 7, que remete à obra da criação do Senhor e algo que é perfeito. E também esse texto é um texto que nos remete à característica do Espírito Santo de Deus no Messias, que é Jesus Cristo. Então provavelmente quando se fala em 7 Espíritos de Deus, está se fazendo uma referência a essa passagem desse texto bíblico. E esse fenômeno nós chamamos de intertextualidade bíblica, que é quando textos bíblicos de um determinado livro são inspirados a partir de um outro. E Apocalipse é um livro que usa várias referências de outros textos bíblicos, e a gente vai estar vendo isso conforme o decorrer da série. E desses versículos eu gostaria que você se atentasse para o versículo 5, que diz: e da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte de cruz nos livrou de nossos pecados.
Aqui fala sobre governo, e o livro de Apocalipse vai falar muito sobre o governo de Cristo, que é o governo que está sobre todos os governos do mundo. Então por hoje é só, pessoal. Se você quiser continuar aprendendo um pouco mais sobre o tema, não deixe de fazer download do meu e-book Desmistificando Apocalipse. É gratuito. Até o próximo vídeo.